Um espaço democrático e livre, onde os candidatos a prefeito podem expor suas opiniões e projetos para solucionar os principais problemas da cidade. Assim é a Sabatina Cruzeiro do Sul, realizada pela TV Jornal Cruzeiro do Sul nos dias 1º e 2 de agosto com os candidatos a prefeito de Sorocaba e Votorantim. Para cada cidade foi definida uma pauta de 6 perguntas iguais para todos os candidatos. A cada resposta, os repórteres Rosimeire Silva e Carlos Araújo do Cruzeiro do Sul puderam fazer uma nova pergunta, a fim de detalhar ou esclarecer algum aspecto. Cada entrevista durou um total de 30 minutos, de forma que todos tiveram oportunidades iguais. Assista agora à entrevista com o candidato à Prefeitura de Votorantim pelo PSDB, Erinaldo Alves da Silva. Candidato, para iniciar, gostaria que o senhor falasse um pouco qual vai ser a marca do seu governo. Bom, antes de responder, eu quero cumprimentar o Jornal Cruzeiro do Sul, a Fundação Baldino Amaral, por essa iniciativa que já nas outras eleições já ocorreram e agora melhorando, aprimorando o processo, está dando essa condição de igualdade para os candidatos. Na realidade, nós temos uma visão da Votorantim de hoje e essa visão nos faz traçar um perfil do que seria o nosso trabalho, a nossa ação em nível de governo, se eleito formos. A marca principal que nós temos hoje como definição de trabalho é o replanejamento da cidade. A nossa região vive um momento ímpar em termos de desenvolvimento. O Votorantim é afetado diretamente por essa situação. Então nós precisamos refazer o nosso planejamento, adequando esse planejamento a essa nova realidade. O eixo comercial de Sorocaba caminhou em direção a Votorantim. A rodovia Raposo Tavares duplicou. A Castelinha chegou a Raposo Tavares. Sorocaba, a conurbação está aumentando cada vez mais em determinados pontos de Votorantim. E Votorantim precisa ser replanejado dentro desse contexto de desenvolvimento regional, para que ele possa sentir e viver esse progresso, essa evolução, sem nenhum trauma, sem nenhum problema futuro para a cidade. E dentro desse remanejamento, qual seria a prioridade para o senhor? Bom, a prioridade maior é evitar algumas situações que já começam a dar sinais em Votorantim. Por exemplo, o nosso centro, principalmente o trânsito, na região central da cidade congestionando, na região oeste da cidade congestionando, um crescimento que vai acontecer inevitavelmente em consequência de investimentos que estão surgindo na cidade e a necessidade urgente de se preparar para esse desenvolvimento, se beneficiando disto. Nós estamos aqui ao lado de Sorocaba. Sorocaba é a grande cidade da nossa região, tem aí hoje desenvolvendo um polo tecnológico, um atrativo para todo o estado e quem sabe até para o país, e nós somos a primeira opção em nível de região após Sorocaba. É importante que Votorantim tenha consciência disso, se prepare para isso e viva esse progresso, tenha condições de se beneficiar desse progresso, porque nós estamos praticamente inseridos dentro de todo esse contexto. Para que isso aconteça, nós temos que nos planejar, nós temos que dar condições para que as coisas aconteçam também em Votorantim, senão nós vamos acabar perdendo o bonde da história. Votorantim tem problemas habitacionais que incluem ocupação irregular, existência de favelas, e isto se reflete nas más condições de moradia para essas famílias. Que medidas o senhor pretende tomar para resolver esse problema habitacional em Votorantim? Olha, habitação sempre foi um problema e uma preocupação da administração pública. Mas eu, particularmente, posso dizer com uma certa tranquilidade que nós soubemos enfrentar esse problema. Tivemos inúmeras ações que resultaram em benefícios da população e benefícios da administração pública também na solução desses problemas. Um dos grandes desafios que nós tínhamos no passado foi exatamente as ocupações irregulares, os parcelamentos irregulares, que até 2002 praticamente impedia a administração pública de resolver certos problemas, particularmente os que envolviam áreas públicas.
De 2002 para cá, com o advento de uma legislação federal que permitiu a regularização das áreas irregulares, inclusive as áreas públicas ocupadas irregulares, começou-se um processo de regularização dessas áreas, denominado normalmente como a regularização fundiária urbana. E dali para cá, os municípios podem, em contato com o Estado e com a aprovação da Justiça, trabalhar muito em termos de regularização fundiária. Então, nós temos determinados pontos, vilas, bairros inteiros, como é o caso do Novo Mundo, como é o caso do Tatiana, como é o caso do Green Valley, sem contar as ocupações irregulares. Nós temos um trabalho, uma proposta, um trabalho intenso nesse sentido. Mas, particularmente na habitação, nós trabalhamos com as cooperativas habitacionais, trabalhamos com o CDHU e trabalhamos com ações diretas da Prefeitura, diretas do Poder Público. Hoje nós temos, por exemplo, loteamentos como São Lucas, São Mateus, Primavera, que foram feitos pela Prefeitura Municipal, feito parcelamento com uso de máquinas, desapropriações, repassado para a população por um valor simbólico. E hoje você anda nesses bairros, você encontra moradias bonitas, bairros pavimentados, completos, ninguém devendo um tostão para banco nenhum, escritura na mão e feliz com o programa que deu certo. Então, nossa intenção é retomar esse processo, implantando os loteamentos populares nos bairros mais distantes, construindo com a ação de cooperativas habitacionais e retomando as ações diretas envolvendo o município e CDHU. Porque eu acho que as empreiteiras particulares que, de uma forma geral, hoje atuam mais no programa habitacional, principalmente atraídas pelo programa federal Minha Casa Minha Vida, elas têm, evidente, uma legislação, uma série de exigências que faz com que o interessado tenha que se adequar a essas exigências. E no trabalho desenvolvido pelo município, como ele é um programa já voltado para atender as populações mais carentes, essas exigências se tornam mais acessíveis e mais fáceis e permitem que as pessoas possam acabar construindo e tendo a sua moradia de uma forma mais fácil. O senhor poderá tomar alguma medida no sentido de barrar novas ocupações com alguma estrutura de fiscalização, ou acha isso difícil? É isso para evitar que o problema continue ou se agrave? Olha, eu acho que as causas que levam às ocupações irregulares, elas são decorrentes da própria carência que o município apresenta. Eu acho que a partir do instante que você apresentar um programa bom, um programa que permita às pessoas não apenas sonharem, mas terem acesso a este programa, sentindo que existe um processo organizado e que não fica apenas em inscrições que acabam sendo engavetadas e não se materializam. Eu acho que o sucesso do próprio empreendimento, e um empreendimento que não seja esporádico, que não seja uma coisa que se faz de vez em quando, mas um processo que tenha continuidade, eu acho que isso por si só acaba inibindo essas ações de uso de ocupação irregular, pela credibilidade que a administração pública possa gerar junto à população com um programa bom, um programa sério, um programa que dê resultado. Em relação ao abastecimento, Votorantim ainda existem alguns bairros que não são atendidos pelo abastecimento de água e mesmo de rede de esgoto, especialmente nas áreas rurais e áreas de ocupação também. Como que o senhor pretende resolver esse problema? Bom, no que diz respeito a saneamento básico, e particularmente o abastecimento de água e o afastamento, a coleta do esgoto sanitário, o município está vivendo nesse momento um processo de concessão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto para a iniciativa privada. Nós, particularmente, não somos favoráveis a essa concessão, porque ela tira da administração municipal esse poder imediato de solucionar esses problemas e vai acabar tendo que atuar de uma ação conjunta com essa empresa que vai estar chegando agora no município. Nosso desejo, apesar de sermos contra não concordarmos com essa privatização, nos posicionamos, mas há que se ter um respeito, porque a ação está se fazendo
por um prefeito investido legalmente no cargo e por uma Câmara Municipal também investida no cargo, agindo de forma legal. Então, não está se criticando a legalidade do que se fez, mas lamentando sim, porque isso tira do município o poder de solução imediata dos problemas e, inclusive, no nosso entender, durante os 30 anos de vigência dessa concessão, o município fica impedido de receber qualquer recursos oriundo do governo estadual e do governo federal ou até mesmo de instituições internacionais. Mas, de qualquer forma, a nossa pretensão evidente é fazer a nossa função, a nossa ação de governo e atuar junto com a empresa concessionária para que ela não permita, não deixe que a população pereça pela falta de água ou pela falta de coleta de esgoto. Claro, Votorantim é uma cidade nova, uma cidade que tem crescido muito, muitos bairros surgindo, e a legislação já exige que qualquer empreendedor, pelo menos dentro do investimento, implante toda a infraestrutura necessária. Mas há, evidentemente, que ter o abastecimento nas imediações, ou a forma de abastecimento, que necessariamente não precisa ser uma emissora, pode ser uma rede, uma adutora de água, mas pode ser um outro sistema de poços artesianos, qualquer outro que se busque, mas o poder público vai ter que estar presente, sim. Embora seja uma concessionária de serviço público, o poder público vai se preocupar com o abastecimento da população. E, nesse particular, evidentemente, que, ganhando as eleições, nós vamos estar presentes em todos os acontecimentos que envolvem o interesse da população. O senhor vê a possibilidade de rompimento desse contrato de concessão? Eu acho que não, num primeiro momento não, porque eu insisto em dizer que as ações se fizeram de forma legal. E nós temos que entender que uma coisa é o cidadão que ocupa o cargo e outra coisa é o prefeito em si. A ação feita pelo prefeito, a pessoa que ocupa o cargo vai embora, mas a ação do prefeito permanece, porque ela é lista, legal, e ela tem que ser obedecida e seguida, certo? Agora, claro que se nós tivermos alguma dificuldade de ação, de trabalho no atendimento da população, aí sim o poder público terá que estar presente e cobrar, porque é dever dele fazer isso. A cidade de Sorocaba está concluindo o seu plano de despoluição do rio Sorocaba no trecho que lhe compete. E quanto ao trecho do rio na cidade de Votorantim, o que o senhor pretende fazer? Como vai buscar recursos para viabilizar projetos nessa área de despoluição do rio? Olha, o problema da despoluição do rio Sorocaba, particularmente para a cidade de Votorantim, ele é até mais grave do que as outras cidades, porque na realidade Votorantim é a primeira cidade pós-Itupararanga, pós-represa Itupararanga, que começa na realidade a se beneficiar das águas do rio Sorocaba e, consequentemente, as poluições começam a surgir dali para frente. Claro que tem o problema da represa, que hoje é um fato preocupante e tal. Mas quando eu assumi a prefeitura em 1993, Votorantim já havia sido condenado pela justiça a despoluir o rio Sorocaba. Nós tivemos uma dificuldade enorme, porque nós estávamos assumindo e essa ação já havia tramitado e julgado e o município teria que despoluir. Naquela oportunidade, nós contratamos uma empresa, elaboramos um plano piloto de tratamento de esgoto e despoluição do rio Sorocaba, fizemos um acordo com o Grupo Votorantim, assumimos o sistema de tratamento da fábrica de papel Votocel, assumimos o sistema de tratamento de água e iniciamos um processo de implantação de emissários, coletores nos fundos de vales, até que nós pudéssemos ter condições de implantar o sistema de recalque para bombear o esgoto para o sistema de tratamento do Votocel. Dentro desse plano piloto de esgoto se definiu o segundo sistema de tratamento, que é hoje aquele que nós chamamos do Guimarães, na divisa com Sorocaba, ali próximo à Parada do Alto, que deveria receber o esgoto de toda a região leste, norte de Votorantim, principalmente desde a Vila Nova, pegando o rio acima, pegando Vila Garcia, pegando toda aquela região.
E aqui embaixo nós pegaríamos mais Jardim Paraíso, Parque Bela Vista, e o outro do Votocel pegaria mais Serrano, Itapeva, Votocel, aquela região toda. Bom, não fui eu quem propaguei, mas se propagou com certa ênfase algum tempo atrás, que Votorantim teria esgoto 100% tratado. Já no ano de 2008, 2009, se não me falha a memória. É difícil dizer deste tratamento 100%, porque são vários pontos e vários córregos que desaguam no rio Sorocaba e que você não pode falar de despoluição do rio se esses córregos também não forem despoluídos. Então nós temos um trabalho, sim. Eu não sei até que ponto a negociação feita com essa empresa que vai administrar o serviço de água e esgoto da cidade, mas esse é um desafio de resolver o problema, particularmente dos córregos que desaguam no rio Sorocaba. Em alguns pontos ainda hoje se constata a água, o esgoto bruto nos córregos, sabe? Esse trabalho tem que ser resolvido, manter com frequência os emissários funcionando, porque é comum às vezes, como estão em fundo de vale, em períodos de chuva forte serem rompidos e ficam algum período até serem consertados e acabam gerando essa poluição. Mas não tenha dúvida, é um grande desafio que vai ter que ser enfrentado, num primeiro momento junto com a empresa concessionária, e num segundo momento aí um desafio para a administração buscar a solução. E aí que eu acho que nós vamos encontrar o nosso primeiro problema, que será exatamente conseguir recursos para fazer esse trabalho que nós esperamos se resolva em conjunto com a empresa concessionária. Nesse plano que o senhor desenhou, tem um problema complicado aí, que é aquela condenação sofrida por Votorantim por não ter tomado providências em relação à despoluição do rio. O que o senhor vai, e essa pendência continua. O que o senhor vai fazer? Ou seja, não houve definição. O Votorantim pode sofrer uma execução dessa condenação. O que o senhor vai fazer sobre isso? Não, eu acho que não. O que a Curadoria do Meio Ambiente queria, o que a própria Justiça, de uma forma geral, queria, era ações. E as ações aconteceram. Elas aconteceram, num primeiro momento, uma definição de um planejamento definido do que ia ser feito na cidade. Elas aconteceram nas ações práticas de contratos e de convênios com o Grupo Votorantim para o início das coisas. Elas aconteceram na implantação dos emissários e nos pontos de recalques, e ela acontece hoje, efetivamente, com o tratamento do esgoto. Então, esse assunto é um assunto que nós entendemos que já foi superado, porque não houve a condenação, mas nunca houve cobrança. Se alguém disser que pagou o outro, nada disso, nunca se pagou. Sempre se negociou com o meio ambiente, com o Ministério Público, e as ações por si só eram acompanhadas pela própria CETESB, era acompanhado por técnicos e a própria Promotoria Pública, e eles foram entendendo que as ações por si só elas estavam atendendo às determinações do Ministério Público. O que existe hoje, é o que eu digo para você, alguns pontos. Nós temos distribuído na cidade algumas estações de tratamento primário. O que é a estação de tratamento primário? São sistemas mais simples de tratamento, onde o esgoto é coletado, ele passa por um processo de gradeamento e, através de micro-organismos, ele sofre um processo de purificação. Depois ele é solto com 90% das impurezas retidas. E no contato com a luz e com o ar, ele, num determinado período, o processo anaeróbico, ele vai se purificando até chegar no rio, no córrego e posteriormente no rio. Acontece que, às vezes, nesses trajetos, você encontra algumas moradias, algumas propriedades que acabam soltando esgoto. E é isso que a gente vai ter que trabalhar, com a implantação de emissários ou com a implantação de alguns sistemas de tratamento local, fossa, alguma coisa que possa impedir que continue acontecendo isso.
o esgoto, no geral, todo o processo que é captado já é tratado, ou pelo menos está sendo captado para isso, e o que tem são pontos localizados, setorizados, que agora vai merecer uma atenção detalhada do poder público. Mas no que diz respeito à condenação, eu acho que não existe nada mais que permita uma ação mais rigorosa do poder público, porque os sistemas de tratamento, os coletores, tudo isso já está em funcionamento. O Votorantim viu diminuir o número de indústrias nos últimos anos. O próprio Grupo Votorantim tem um volume de investimento menor do que teve no passado. Como o senhor pretende reverter essa situação e atrair novos investimentos para o município? Quando eu disse para vocês de um replanejamento de Votorantim, nós entendemos exatamente isto. Entendemos exatamente. Não se concebe que Votorantim, que tem originariamente seu nascimento como indústria, como cidade, vinculado à indústria, e que sempre teve esse conhecimento em nível nacional como um município industrializado, ele viva um momento, eu não vou dizer que é um momento de retração, mas eu acho que não tem acompanhado o que está acontecendo na nossa região. E não é Sorocaba. Não é Sorocaba, não. São inúmeras cidades no entorno de Sorocaba, nas imediações aqui, que nós sentimos que estão conseguindo se beneficiar do que vive Sorocaba e a nossa região. Hoje, Votorantim, não. Por quê? Porque nós precisamos realmente replanejar. Nós temos uma área enorme na região leste da cidade, que se nós conseguirmos implantar uma infraestrutura decente, eu não tenho nenhuma dúvida que nós passamos a ser aquilo que eu disse para vocês, a primeira opção depois de Sorocaba. E para isso nós temos o quê? Via de acesso, infraestrutura de uma forma geral, de saneamento básico, tudo aquilo que necessita, que uma empresa precisa. Mas não tenha dúvida que nós daremos a Votorantim uma dinâmica nova, uma perspectiva nova, que eu tenho certeza que num futuro não muito distante, Votorantim será outra cidade. Mas efetivamente, no primeiro momento, o senhor pretende adotar quais medidas para incentivar essas indústrias a se interessarem pelo município? Olha, a indústria ela não vem por amor à cidade. Nenhum empreendimento de empresas, tanto faz indústria, como comércio, como serviços, eles não vêm por amor à cidade. Eles vêm atraídos por alguma coisa, por algum interesse que a cidade ou a região ofereça. Nós temos na região esses atrativos. Nós temos. O que falta para Votorantim é ele se preparar para isso. Se nós abrirmos uma via de acesso importante lá em cima, se nós fizermos a ligação com a cidade, se nós dotarmos essa região de todas as condições que uma empresa precisa, não tenha dúvida que nós nem precisamos ir atrás dela. Elas virão com certeza atrás de Votorantim, porque Votorantim está mais próximo de todo o polo de desenvolvimento de Sorocaba do que uma grande parte dos bairros de Sorocaba. É uma questão meramente de adequar a cidade a essa realidade, certo? Claro que nós tivemos uma necessidade durante algum tempo de implantar uma infraestrutura. E quando eu fui prefeito, na minha primeira gestão, quando Sorocaba conheceu esse surto de industrialização que mudou o futuro de Sorocaba, eu me atrevi a correr atrás da indústria. Eu fui atrás da Toyota, eu fui atrás da Pirelli, eu fui atrás de empresas de renome, mas a minha cidade não tinha nada. Não tinha rua asfaltada, não tinha moradia, não tinha escola, não tinha um plano de saúde, não tinha nada que pudesse oferecer. Mas eu fui. Agora, hoje não. Hoje nós temos uma infraestrutura que permite. O que nós temos que é nos preparar. E é esse preparo que eu cobro. Esse preparo está faltando. Esse preparo nós estamos priorizando como proposta de governo. A cidade de Votorantim não tem universidade pública, não tem escola técnica pública e tem uma demanda que precisa desse atendimento. Quais são os seus projetos para essa área? Olha, eu tenho nas minhas andanças por aí lembrado principalmente as pessoas mais antigas do que foi a Votorantim do passado. Possivelmente os pais ou avós de vocês talvez informem que Votorantim levava Sorocaba e região para trabalhar. A fábrica de tecido nossa chegou a ocupar quase 7.000 empregados. A fábrica Votocel,
acho que mais 2.000, Votoran, Metidieri, fábricas que naquela oportunidade levavam o pessoal da região para Votorantim. Hoje o processo é inverso. Hoje uma grande parte dos nossos jovens, dos pais de família, das mulheres que trabalham, precisam se deslocar para Sorocaba. Votorantim, durante algum tempo, teve em Sorocaba uma barreira que impedia o nosso desenvolvimento, porque como polo de atração maior, convergia para Sorocaba tudo que dizia respeito a Votorantim. Hoje não. Hoje a conurbação é uma realidade. As coisas estão acontecendo em Sorocaba, mas atingindo diretamente Votorantim. É importante Votorantim ter uma universidade, é importante Votorantim ter uma escola técnica, é importante Votorantim ter todo esse aparato que é importante para o desenvolvimento, só que tem uma coisa, nós temos esse benefício hoje, embora ele seja de Sorocaba, que serve a nossa cidade. Se surgir uma oportunidade de ter uma escola técnica, vamos batalhar para isso. Se puder uma universidade, tudo bem. Mas nós não seremos prejudicados em consequência disso, porque a nossa proximidade com Sorocaba hoje é o grande fator que favorece o nosso desenvolvimento. Mas Votorantim também tem necessidades geradas no próprio município. A luta por oportunidade de condições de formação de mão de obra também dentro do município, assim como Votorantim já teve o Senai, isso também é interessante e se soma à necessidade de atendimento a essa carência. Olha, não tenha dúvida. Por que Sorocaba hoje está com 3 escolas Senais? Porque Sorocaba cresceu, porque Sorocaba se desenvolveu, porque Sorocaba provou que precisava delas. Nós precisamos provar isso. Hoje, eu estava conversando com vocês, o Fundeb permite, o Fundo de Desenvolvimento e Ensino Básico, vai de creche a ensino médio e profissionalizante. É possível você obter apoio e recurso de nível federal e estadual para isso. Então, nós vamos batalhar, sim. O que for possível implantar em Votorantim, nós vamos implantar. Agora, o que eu quero dizer é que a ausência disso, neste momento, não é fator decisivo para impedir que Votorantim consiga o seu desenvolvimento. Ainda na nossa última gestão, nós estivemos na Fiesp para tentar reverter aquela perda da nossa escola Senai, que era tão tradicional e que de lá distribuiu tantos profissionais para Sorocaba, para São Paulo e em outras cidades e até para o Brasil. É importante que a gente tenha assim. É importante. Se hoje eu falo da proximidade de Sorocaba, de tudo que Sorocaba oferece, é porque não se pode ignorar essa realidade. Mas eu defendo que o meu filho sou eu que tenho que criar, certo? Então, claro que se nós tivermos opções, se nós tivermos condições, e vamos batalhar para isso, de ter em Votorantim escolas técnicas, de ter em Votorantim condições, e mais, de repente até outras cidades ou outros municípios se beneficiar, como nós estamos se beneficiando nesse momento, nós vamos batalhar, sim. Vamos batalhar porque hoje nós já temos uma escola técnica, hoje nós temos um governador do nosso lado que nós sabemos que estará com a gente e tem estado presente em Sorocaba. Acho que nunca um governador esteve tão presente em Sorocaba como tem sido o Geraldo hoje em Sorocaba. Então nós vamos sim, nós vamos batalhar para que o Votorantim tenha essas condições de ter no seu próprio município a escola, tudo aquilo que nós entendemos importante para a cidade, para ela se desenvolver. Mas, de qualquer forma, Sorocaba hoje é o nosso grande apoio. Sorocaba hoje é o que nos dá essa condição de sonhar neste momento, mesmo não tendo ainda em Votorantim aquilo que a gente precisa. Agora, eu acho que algumas outras coisas que fazem parte do que a gente pretende em Votorantim, dentro desse contexto de desenvolvimento e preocupa a gente fazer uma integração da cidade como um todo. Nós temos hoje bairros novos que surgiram em Votorantim, que se você for perguntar para o cidadão onde ele mora, ele diz que mora em Sorocaba, porque ele não vive a vida de Votorantim. Nós temos um novo mundo em um bairro Tatiana, que o cara só chega em Votorantim, ele vai primeiro em Sorocaba para depois voltar em Votorantim. Então são situações que aí eu realço a necessidade, reforço a necessidade de um novo planejamento para a cidade. A cidade cresceu, está hoje com 120 mil habitantes, poderá estar num futuro não muito distante com 200 mil habitantes, desde que a gente desate os nós, e a gente supere os entraves, que hoje eu entendo que são gargalos que restringem o nosso desenvolvimento, e aí sim
diante de um planejamento novo, mais aberto e com perspectivas de desenvolvimentos bem sólidos, sem concentração excessiva, sem supervalorização de áreas, mas com propostas novas, a gente possa levar Votorantim a um progresso que todos nós almejamos. A TV Jornal Cruzeiro do Sul agradece pela audiência. Continue com a gente, acompanhando a cobertura das eleições 2012 no Jornal Cruzeiro do Sul e no portal www.cruzeirodosul.inf.br.